Cairo apresenta Conversando com os ouvintes. Um programa preparado e apresentado por Amel Dessouky. Caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Conversando com os Ouvintes. Ao início, lembramos que vocês estão ouvindo a Rádio Cairo, a radiodifusora da República Árabe do Egito, um serviço internacional que sai ao ar diariamente a partir de meia-noite e 15 até 1h30, hora local do Cairo, e de 22h15 até 23h30 UTC. La nova frequência é de 9.545 kHz na banda dos 31 metros. E nosso endereço eletrônico é radio_Cairo_brasileiro@hotmail.com. Caros ouvintes, muito boa noite. Dedicamos esta edição para responder e conversar com nossos queridos amigos ouvintes que nos escreveram na ocasião do Natal, que vamos receber na próxima semana o Natal, desejando Feliz Natal para todos nossos queridos amigos ouvintes. Maria Auxiliadora disse: Natal não é só troca de presentes, é um espírito de compaixão, de doce amizade que brilha todo ano. É consideração que temos um pelo outro, e a bondade. É a esperança que renasce para seguir caminhos de paz e entendimento. Feliz Natal para todos da Rádio Cairo e para todos os irmãos do Egito. Igualmente, Maria Auxiliadora, muito obrigada. Feliz Natal para você e para sua família. Leo Maria Sobrinho disse que o Natal seja um momento de reflexão na família, que haja a valorização da presença de cada um na ceia com suas particularidades especiais e que o respeito em suas virtudes seja permanente. Oxalá. Igualmente, Leo Maria Sobrinha, muito obrigada. Feliz Natal para você também. Zizi Costalina disse: quero desejar um Feliz Natal para Abdo Ahmad e sua esposa do Egito, cidade Beni Suef. Meu nome é Zen do Brasil. Muito obrigada. Feliz Natal para você, para os seus amigos na província de Beni Suef, no Egito. E agora vamos convidar todos a ouvir esta linda canção, esta voz tão suave da cantora Fairuz e a sua famosa canção que está intitulada A Véspera do Natal. يتلاقوا الأصحاب هدية خلف الباب في شجرة بالدار بيدوروا نادي صغار والشجرة صارت عيد والعيد اسمه رفيق والإيد تعلق عالشجرة غني
ازداد وبكرة الحب جديد. يا مغارات البيوت تلمع مثل الياقوت، شو جبتي عالدار تلج شرايط وقمار، من اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد، دق بواب الناس ويمشي الخير علينا يزيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، زينوا ناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، صوت ولاد ثياب جداد وبكرة الحب جديد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، زينوا ناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، صوت ولاد ثياب جداد وبكرة الحب جديد. لا 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 ليلة عيد، زينوا ناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، صوت ولاد ثياب جداد وبكرة الحب جديد. ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد. Lembramos que a Rádio Cairo dedica a programação do dia 24 deste mês de dezembro de cada ano para emitir a missa em língua portuguesa. Desejando Feliz Natal para todos, nossos queridos amigos ouvintes. Também no dia 31 de dezembro atual, também, ou de cada ano, a Rádio Cairo está interessado em felicitar e parabenizar todos os nossos queridos amigos ouvintes num programa especial intitulado Bem-vindo ao Ano Novo, Bem-vindo 2020, desejando que o Ano Novo seja muito feliz, seja muito alegre, cheia de paz, de harmonia, de amor, de felicidade para todos nossos queridos amigos ouvintes. Agora continuamos. Antes de continuar, desejo que nos escuta e nos escreve sempre e escuta a Rádio Cairo na semana que vem, na semana do Natal e na última semana também deste ano, para receber o Ano Novo juntos com muita alegria. Agora vamos ler a mensagem de Lúcia Rosa, disse de Joaquim e Lúcia Rosa, em especial para o nosso grande amigo Gamal Khalifa e a família. Desejamos um Natal muito feliz e cheio de paz e amor. Muito obrigada. Eu também estou enviando uma saudade especial para nosso querido Dr. Gamal Khalifa, o professor da língua portuguesa na Faculdade de Alson, na Universidade de Ain Shams. Ele deseja um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para ele e para você, Lúcia Rosa. Muito obrigada pela mensagem. Ana Maria Casimiro também disse: desejo a todos os ouvintes que neste Natal todos tenham muita luz e amor e que Deus derrame sobre cada um de nós o espírito natalino com saúde e paz. Obrigada, Ana Maria Casimiro. Igualmente, Feliz Natal, Lady Alves, jornalista de São Paulo, Brasil. Desejo a todos que tenham um Natal cheio de paz, alegria, amor, saúde. Obrigada, Lady Alves, Lindenberg Santos. Boas festas, felicidades, sucesso para o Gito a Rádio Cairo. Muito obrigada, Lindenberg. Roberto Vieira Costa, Feliz Natal. Com estas lindas palavras, agradeço também, Roberto Vieira Costa. Feliz Natal para você também. E agora chegamos ao fim desse encontro de amizade conversando com os ouvintes. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel, na técnica de som Sameh. Está a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras, senhores, muito boa noite.